Nesse vídeo eu vou provar que você é um vitimista. Mas calma, não é tão ruim quanto parece, porque o vitimismo ele faz parte da nossa condição como seres humanos. Agora, a grande questão é como você tem usado isso ou não para se justificar e defender a tua falta de resultado. Mas antes é muito importante que a gente consiga entender o que de fato é o vitimismo. E nada mais é que uma condição que a pessoa se coloca como alvo da vida, das outras pessoas e das circunstâncias. A melhor definição é quando a pessoa ela acaba terceirizando a responsabilidade pela própria vida, terceirizando a responsabilidade pelos próprios resultados. Eu já vou começar esse vídeo falando algo que é polêmico, mas eu tenho certeza que você vai escutar com bons ouvidos e pegar para você aquilo que importa e interessa. É o seguinte, se você tem uma vida ruim, com os resultados ruins, longe do que você gostaria de ter, as coisas não estão boas, parabéns. A culpa é sua. Agora, se você tem resultados maravilhosos, incríveis, abundância financeira, o teu trabalho faz sentido, a tua família é maravilhosa, unida e você tem construído algo, parabéns. A culpa também é tua. Quando nós compreendermos que a culpa da vida que nós vivemos é em detrimento das escolhas que a gente faz, de tudo aquilo que a gente planta para poder colher, tudo muda porque a gente acaba ganhando um superpoder, que é chamar a responsabilidade e obter controle sobre a própria vida. Eu sei que talvez você tenha falado assim, eu não tenho culpa de ter nascido nestes pais e neste lugar que é sem oportunidade, sem condição. Concordo 100% com você. Você não tem culpa, você não escolheu isso. Agora, onde você vai morrer, você escolhe. Porque você tem uma vida inteira para tomar decisões, mudar comportamentos, crescer onde precisa e assumir a responsabilidade pelos resultados que você gera. Ou assumir a responsabilidade pela vida que você quer ter. E eu já te adianto, nenhuma vida que vale a pena é fácil, é gostosa, é confortável. E aqui a gente precisa entender do ponto de vista do vitimismo que crescer, desenvolver, progredir, avançar, ter abundância de resultados em qualquer área exige uma coisa muito importante, que é sair da zona de conforto. O vitimista odeia sair da zona de conforto, porque a zona de conforto não me expõe, faz com que eu não assuma riscos, faz com que as pessoas não me julguem, faz com que eu não sinta medo, mas ao mesmo tempo, essa zona de conforto que talvez você se encontre ou conhece alguém que se encontra, ela é absolutamente prejudicial para todos os resultados bons que você pode gerar e para a vida que você quer ter. Então, se você quer ter uma vida melhor, independente do resultado que você ainda deseja ter, sair da zona de conforto é o primeiro passo que você precisa fazer. E pode ser passos graduais, não precisa ser algo disruptivo, algo que te causa medo, algo que te traga insegurança, porque sim, não é gostoso, não é necessariamente fácil, mas a gente precisa entender o seguinte: a vida não é fácil. Eu vou além, a vida não é justa. Ela não está nem aí se você está reclamando, se você não tem os resultados que você gostaria, se você nasceu num lugar pobre, humilde ou sem condição, ou as pessoas te sacanearam. A vida não é sobre justiça. A vida é o que você vai fazer com tudo isso que te foi apresentado. Quando você pegar o teu senso de responsabilidade e decidir fazer alguma coisa com todo esse cenário, aí sim pode sair alguma coisa boa e positiva como resposta, como um não aceito mais isso, não quero mais viver essa realidade. E eu tenho certeza que você conhece alguém que mesmo num cenário improvável, sem apoio, sem condição, com injustiças, conseguiu dar a volta por cima. Mas foi sorte. Mas ajudaram. Não importa. Isso, inclusive, é um argumento vitimista para julgar a realidade do outro, já que eu não consigo ter o mesmo resultado, é mais fácil diminuir o outro aqui. Esse comportamento também não te ajuda. Nós precisamos ter autorresponsabilidade. E essa palavra, que não é pequena, é longa, é a chave para combater o vitimismo. É assumir o protagonismo da própria vida, enxergando que a vida que você tem hoje é culpa sua, estritamente sua. Não é dos teus pais, não é do governo, não é do clima lá fora, não é se alguém te sacaneou ou não. É o que você faz com tudo que te foi apresentado. Isso não é papo motivacional. Para pegar o seguinte: referências, inspirações. Que pessoa que te inspira pela trajetória e pelos resultados que ela teve? Pensa qualquer pessoa que de fato tenha resultados relevantes em alguma área, qualquer área. Agora para analisar se essa pessoa não foi autorresponsável por um período longo, para que esses resultados ou que ela viva hoje exista de fato. Pega qualquer pessoa. A consistência em fazer o que precisa ser feito é assumir a responsabilidade da vida que deseja, ao invés de ficar reclamando. Talvez, e para muitas pessoas, a reclamação fica é aquele buraco que existe pela ausência de carinho e de amor que recebeu lá atrás, e eu fico dentro dessa zona vitimista para receber atenção.
receber carinho, receber amor, receber o tempo de doação das pessoas. Eu sou a vítima, eu preciso de carinho, de amor, me abracem. Isso até pode ser gostoso, pode até afagar o teu ego agora, do ponto de vista da vida adulta que você gostaria de ter, provavelmente. Esse comportamento te afasta. Mas vamos trazer aqui alguns exemplos de comportamentos vítimas. E aí, na verdade, é importante comentar: existem duas situações. Pessoas que têm um padrão de comportamento de vítima, padrão de comportamento vitimista, que é aquela pessoa que tem um comportamento crônico, ou seja, ela vive sendo vitimista. Tudo, em qualquer contexto, para ela é algo para que ela possa se vitimizar e ser a coitadinha daquela situação ou do mundo. E tem um segundo caso, que são pequenos papéis de vítimas que nós assumimos quando convém para justificar a ausência dos nossos resultados. E deixa eu te dar um exemplo que eu dou para todo mundo dentro da nossa mentoria aqui. Eu ouço com muita frequência: eu não vou na academia porque a minha mulher não me acompanha. Eu olho assim no fundo dos olhos dessa e daquela pessoa, porque eu ouvi isso muitas vezes. Eu falo assim: mas quem é que quer perder barriga? É você ou tua mulher? Eu e a minha mulher. Tá, mas olha só, a vida que você tá aqui, eu tô conversando com quem? É comigo. Tá, o que você quer? O que você precisa? Eu preciso disso. Então faça. Você tá terceirizando a responsabilidade dos resultados que você quer ter com outra pessoa. É muito fácil. Você não faz nem força daqui a pouco que ela não vá, porque você também não quer ir, porque você é preguiçoso. Não terceiriza a responsabilidade das coisas que você quer obter, de quem você quer se tornar. Pare para analisar sobre essa ótica. E por isso, né, eu comentei que provavelmente você é um vitimista, porque todos nós somos vitimistas em períodos da nossa vida. Isso quando você não é alguém que tem um padrão de comportamento vitimista, que é muito mais sério. Mas todos nós usamos para justificar. Nós terceirizamos a responsabilidade para justificar. Não consegui isso por causa daquilo. Não fui bem na prova porque o professor não vai com a minha cara. Ou talvez você não foi na prova porque você não se entregou, não se dedicou e não estudou quanto deveria. Ou o meu chefe não me deu aquela oportunidade, então por isso eu não vou me dedicar mais. A pessoa está deixando de se desenvolver por mérito próprio por causa de uma situação externa que ela não conseguiu obter. Ou eu não consigo guardar dinheiro porque meu salário é muito baixo, não consigo. Ao invés de quê? Olhar para o próprio comportamento e entender o seguinte: como que eu posso lidar melhor com o dinheiro que eu já tenho? É falado pelos principais especialistas sobre grana. Não importa quanto você ganha, importa como você gasta. Isso é comportamento, isso está frente a uma decisão que você pode tomar. Só que quando você opta por colocar o foco da justificativa do teu fracasso em algo que você não controla, é muito fácil. E isso é a definição de vitimismo. Você não pode ser vitimista. Porque a vida que você precisa, a vida que você deseja e todas as coisas maravilhosas que estão ao teu alcance só dependem do teu esforço e do teu resultado. E você tem que focar naquilo que você controla. E deixa eu te falar, você não controla o teu esposo. Você não controla a tua esposa. Você não controla os teus filhos. Você, no máximo, influencia. Controle, de fato, você só tem sobre você mesmo. Seus pensamentos, as tuas emoções, as tuas escolhas, que você faz todos os dias, como que você encara a tua vida, vai ser um reflexo direto dos resultados que você pode gerar. Outro exemplo: eu sempre escolho a pessoa errada, eu tenho o dedo podre, ninguém me ama, ninguém me quer. Para pensar e analisar o que deveria ser analisado, que é: qual é o tipo de comportamento você tem tido? Qual é o tipo de padrão de escolha de homem que você tem tido? Quais são os ambientes que você está indo para se relacionar com essas pessoas? Puxa a responsabilidade para ti, primeiro do ponto de vista de refletir qual é o meu papel e o meu impacto no que eu estou vivendo hoje. Você vai ver uma cacetada de coisas que você pode melhorar, mudar, não repetir, fazer diferente, tentar outras coisas. Esse é o tipo de comportamento de alguém que é protagonista da própria vida, né? Eu sei que às vezes falando é muito mais simples, muito mais prático do que a gente ter que ter a oportunidade de olhar para dentro, né, para o nosso autoconhecimento e gerenciar tantas coisas que envolvem a nossa emoção. Eu sei que não é simples, mas a vida não é. E não precisa ser. A vida, na realidade, ela exige que você entenda como que esse jogo funciona. É um jogo que não envolve facilidade, não envolve fazer o que é fácil, não envolve fazer o que é gostoso, não envolve fazer o que é confortável. Envolve fazer o que precisa ser feito a partir do momento que você compreende quais são as suas prioridades. E, de novo, a vida não é sobre justiça. A vida não é sobre ser feliz, encontrar realização em tudo. Porque muitas vezes a gente precisa fazer coisas que a gente não quer, botar a vontade de lado para conquistar coisas. Vamos parar para pensar: é todo mundo que deveria ser muito feliz e acordar todos os dias disposto para ir para um trabalho e voltar realizado? É óbvio que não.
mas ainda assim trabalhar é necessário. Tem gente que pode escolher com que tipo de trabalho pode se envolver e aí pode pensar muito mais na felicidade e na realização. Mas tem gente que só quer trazer comida para sua mesa. Azar se eu tenho propósito naquilo que eu estou fazendo. Azar. Eu preciso ter dignidade, colocar sustento na mesa para cuidar da minha família. Eu não posso me permitir pensar se eu estou tendo propósito, qual é se eu estou feliz fazendo isso aquilo. Agora, tem aquelas pessoas que têm essa condição e que podem fazer isso, que façam. Porque você foi abençoado por Deus e também pelos teus próprios esforços, talvez, de ter uma condição em que te permita tomar mais decisões ou ter mais leques de opções de que vida você quer tomar. Só que o vitimismo ele vai te barrar sim, de ser ou de alcançar coisas maiores, mais longe, com mais durabilidade. Não seja vitimista da sua própria vida, porque isso é uma decisão, é uma escolha. E agora que essas informações fazem parte da tua consciência, é muito mais fácil de você perceber as oportunidades que você tem para tomar decisões diferentes. Enquanto está no nosso inconsciente é barbada, porque a ignorância é uma benção. Ignorância é não saber. E quando eu não sei sobre aquilo, não tem como tomar uma decisão. Agora que você sabe quais comportamentos talvez você tenha sido vitimista, você tem uma grande oportunidade de fazer algo em relação a isso. Fazer diferente, de atacar, de abrir mão de determinadas coisas, te atrasam. Eu já te estimulo agora. O que passou pela tua cabeça? Eu sei que passaram coisas pela sua cabeça, de comportamentos vitimistas que você tem tido. O que você vai fazer em relação a isso? Já, a partir de agora, não é amanhã. A partir de agora. Com o que você se compromete com o teu próprio crescimento, com o teu próprio desenvolvimento, para a construção de uma vida que faça sentido. O que você vai fazer? Se você se sentir confortável, coloque aqui nos comentários. Eu já peço que você curta este vídeo, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos falando sobre a vida. Onde muitas vezes é tão difícil e complicado falar sobre coisas profundas e importantes, porque é correria, o trabalho, o dia a dia, são as preocupações, a ansiedade, o medo. Aqui você tem um ambiente seguro, confortável para falar sobre coisas que podem te engredir, para falar sobre coisas que podem para falar coisas que podem te engrandecer como um ser humano. E isso você vai ver aqui todas as semanas com vários assuntos, que inclusive assuntos que eu trago dentro da minha mentoria, da mentoria com minha esposa, que é sobre desenvolvimento humano e como a gente pode ter resultados muito mais intensos, direcionados e que valem a pena ao longo de uma vida inteira. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima semana.